Naoya tem uma namorada, Saki, sua amiga de infância, sendo ele o cara mais feliz do mundo. Saki diz que vai para o clube e que ele pode ir embora, mas nada de traí-la. Naoya pede desculpa por preocupá-la e vai dar o máximo de amor para que ela não ache isso, falando que não consegue segurar seus sentimentos. Saki apenas aceita e vai para o clube. Naoya vai para o telhado da escola, mas uma garota vai até ele e acaba se declarando e se apresenta como Nagisa. Naoya diz que ela é muito linda. Ela diz que se esforçou ao máximo para isso e ainda fez comida para conseguir conquistar seu coração, fazendo Naoya chorar de emoção. Nagisa pergunta se ele aceitaria sair com ela. Ele começa a pensar na Saki e diz que já tem namorada. Nagisa diz que não irá desistir e voltará para se confessar. Naoya fica emocionado, falando que já tem uma namorada, mas também achou ela atraente e não quer rejeitá-la, e pergunta se ele pode sair com elas duas, pedindo para Nagisa ir com ele, pedir permissão para Saki, e de algum modo ela aceita. Quando eles vão falar com Saki, até ela fica impressionada com a beleza de Nagisa. Naoya diz que tem algo importante para falar, mas Saki o ignora totalmente, falando que quer ser amiga de Nagisa. E eles começam a sair para altos lugares. Quando eles param, Saki fala que quer ficar com ela. Ele diz que sabe como ela se sente, dizendo que quer ficar com as duas. Saki fica sem reação. Ele fala que quanto mais conhece Nagisa, mais amarradão ele fica nela, e não consegue pensar em uma solução sem ser ficar com as duas. Saki não acredita nisso, dando um murrão nele, e diz que não irá aceitar, pois ele já tem ela. Saki pergunta para Nagisa se ela tá de boa com ele saindo com duas. Ela diz que o único modo de não ser rejeitada é ele ficando com as duas, por isso tá de boa, e pede para ela dividir ele. Naoya manda seu senso comum se lascar, dizendo que se recusasse, Nagisa estaria mentindo para ele, e por isso quer ficar com as duas. Ela nega de novo. Naoya começa a insistir junto com Nagisa, e diz que promete fazer as duas felizes, fazendo Saki aceitar essa relação. Naoya fala que para eles se conhecerem melhor, seria bom morar em sua casa. E do nada as três começam a morar junto. Nagisa e Saki começam a banhar juntas, apenas conversando, e do nada Saki vai atrás de Naoya, perguntando quão longe ele pretende ir com Nagisa. Ele fala que tem desejo de fazer as três juntos. Saki começa a falar muita coisa aleatória, fazendo Naoya desistir dessa ideia, mas ela pergunta se ele não pretende fazer isso com ela, o deixando super animadão. Enquanto Saki apenas pensava que poderia perder o Naoya para Nagisa, ele estava de buenas, montando a cama deles, dizendo que teria uma aproximação enquanto conversava na cama. Saki diz que ele irá fazer alguma coisa com elas. Então ele diz que irá remover seu amigo. Saki diz que ele a convenceu, e agora acha que Nagisa irá tentar algo. Quando os três estavam deitados, Saki fingia que estava dormindo. Nagisa pede para deitar-se mais perto de Naoya, fazendo Saki achar que ela é uma pervertida. Eles apenas estão conversando, e Saki levando tudo para o mau caminho, levantando desesperada e tirando o cobertor deles. Para esconder a vergonha, fala que queria ficar na coberta dele, e no fim os três ficam juntos. Nagisa acorda antes do sol nascer, apenas para fazer comida. Tudo para se tornar indispensável no relacionamento, ou até se tornar a preferida de Naoya. Ela vê os celulares deles no chão e começa a fuçar no celular da Saki e ver o histórico daqueles, e também um tweet falando bem dela. E nesse momento Naoya acorda e ela admite que estava mexendo no celular da Saki, e logo em seguida ela acorda e vê seu celular na mão de Nagisa, mas Naoya fala que estava vendo o histórico dela. Saki começa a inventar um monte de desculpa e dá um murro para ela esquecer do que viu, e vai dormir para esquecer disso, dando realmente certo. Saki pergunta de qual turma Nagisa é. Ela diz que é da mesma turma deles, falando que faltou muito para conseguir agradar Naoya. Ele fica super preocupado e diz que vão estudar para ela não ficar atrasada nos estudos. Saki não entende nada da matéria e vai correndo pro banheiro, preocupada que Naoya acha ela burra, e começa a pesquisar como se faz, ficando 30 minutos no banheiro. Naoya fica preocupado com ela e diz que vai chamar uma ambulância, a deixando desesperada com medo que ele ache que ela é burra, e acaba dizendo que o 2 não quer sair. Quando sai do banheiro, já faz a questão, mas acaba errando, e Naoya fala que vai ficar com ela até que ela aprenda. Ela fica feliz, mas sai correndo dizendo que é boa nisso, e agora fica 3 horas no banheiro. Saki diz que o relacionamento deles é segredo. Naoya diz que não pode deixá-la sozinha, e que não fizeram nada de errado. Nagisa aceita isso, e acaba que os três vão ter que guardar segredo. Todos estão perguntando por que Nagisa ter faltado a metade do ano, deixando Saki preocupado com ela. Naoya toma atitude e se apresenta para Nagisa. Ela responde com uma carinha tristinha, pegando no ponto fraco de Naoya, fazendo ele quase revelar o relacionamento deles, mas Saki taca porrada nele, pra ele não contar, e o leva para o terraço, dizendo que se as pessoas descobrirem, vão achar que ele não liga para ela. Mas Naoya diz que a ama,
e as pessoas irão entender. Nagisa fala para eles não brigarem, e que preparou o almoço para os três, mas já que não tem como almoçar com eles, vai comer no banheiro. Saki fica tocada com isso, e pede desculpa por fingir que não se conhecem, e que podem socializar escondidos na escola. E agora comem no ponto mais alto que tem. Nagisa diz que não precisa fazer tanto por ela, e já está feliz com Naoya namorando com ela, mas gostaria de comer com eles, mas acabam sendo expulsos daquele ponto. Nagisa diz que conhece um lugar sem pessoas, e acabam indo para um banheiro, mas Saki diz que fede muito, e agora eles vão para o banheiro mais limpo, e acaba que no final Naoya dá a ideia de comerem no depósito. O problema é que está trancado, mas ele dá um socão e não dá em nada. Então eles apenas pulam a janela, arrumam um cantinho para eles comerem. Naoya diz que irão acontecer muitas coisas com ele, mas dará um jeito de resolver tudo. E acaba que aquele lugar vira o cantinho deles. E em um certo momento, Saki percebe que não estão fazendo nada por Naoya ficar preocupado que Nagisa o leve apenas para ela. E começa a pensar o que fazer por ele, mas decide perguntar diretamente para ele. Naoya diz que não quer nada, mas pergunta o que ela quer. Saki acaba pedindo um bolo, e só depois de comer, percebe que inverteu as ordens novamente, e decide competir com a Nagisa na culinária, mas acaba levando balinhas. Depois decide fazer um curry, e após 3 horas ela lembra dele, deixando totalmente queimado. Saki entra em desespero e decide partir para cima de Naoya, mas ele acaba recusando e pergunta o que está preocupando ela. Saki acha que ele recusou por causa das taças pequenas dela, e que ela só quer os de Nagisa, e sai correndo chorando, deixando um recado que irá voltar para casa. Nagisa pergunta o que aconteceu, e depois de descobrir apenas fica pensando na vida dela junto com Naoya, ficando toda animadinha. Mas Naoya disse que irá acertar as coisas com Saki, e não irá dormir até conseguir resolver com ela. Ele tá com uma carta de amor gigante para ela, mas ela recusa, então ele começa a ler toda a carta. E agora ele tenta comprá-la com uma conta gemada de gacha, quase funcionando. Dessa vez ele compra todo tipo de bolo, deixando com água na boca, mas ela recusa novamente. Agora ele gravou um monte de vídeo de animalzinho, a deixando todo bobinha, mas ela recusa de novo. Agora ele oferece suas anotações da aula. Dessa vez, ela nem demonstra interesse. Agora ele apenas pede para ela falar com ele, mas ela diz para se divertir com as taças de Nagisa, mas ele prova que gosta de todos os tamanhos. Ela recusa novamente. Naoya cai no chão, e Nagisa pergunta se ela não é boa o suficiente. O que fará o dia dele feliz? Naoya fala que está feliz por isso, mas decidiu sair com as duas. Nagisa diz que é por isso que gosta dele, e decide ajudá-lo. Ela chama Saki e coloca a mão em Naoya em sua taça, a fazendo pular para a casa dele, e agora os dois podem conversar. Naoya pergunta por que ela foi embora. Saki fala porque as taças de Nagisa são maiores e que ela é melhor em tudo, não conseguindo pensar no que fazer por ele. Naoya diz que está feliz por estar com ela. Saki não liga e fala para ele dizer o que quer que ela faça. Ele fala que ela é ótima, toma um socão, com o Saki dizendo que quer fazer algo por ele, mas sempre é ela que é cuidada. Naoya diz que tem coisas que gostaria que ela visse, mas é responsável por ameaçar em o relacionamento, e por isso tem que dar o melhor pelas duas. Nagisa coloca a culpa em Naoya por ela ter ido embora, dizendo que ele sempre quer fazer tudo e não suporta isso. Saki fala que também quer fazer ele feliz e que quer que ele ame muito mais. E para ele não assumir a responsabilidade sozinho, Naoya percebe o que tá fazendo e fala para elas baterem nele. Saki realmente bate nele e Naoya diz que é por isso que gosta dela e diz que quer ver o sorriso dela, comer da comida dela, ver ela de biquíni, que elas façam a 3 e que eles continuem a viver junto. Saki fica toda bobinha e decide voltar. Enquanto Naoya dormia, após ficar 3 dias em claro, Saki e Nagisa ficam comendo juntas e decidem jogar para melhorar a amizade delas, mas Nagisa é péssima e apenas morre. Mas Saki diz que é muito legal carregar o time e não vão dormir até ela matar alguém. Nagisa continua apenas morrendo, mas Saki está se divertindo pra caramba. Mas até na hora de matar um AFK, ela consegue errar o tiro e matar Saki. Mas mesmo assim as duas ficam se divertindo. Naoya acorda e fica feliz vendo aquela cena. Nagisa diz que vai ver uns tutorial pra ficar boa no jogo, e Naoya vê pela thumb o uniforme da escola deles. Enquanto eles comiam de boa no depósito, Nagisa percebe que aquela youtuber mudou a thumb. Saki diz que ela deve realmente estudar na escola deles, que ela deveria tomar mais cuidado igual a eles, pois o depósito está sempre fechado e ela sempre tranca a janela. E do nada tem uma garota pulando a janela, falando que eles estão fazendo alguma sacanagem. Naoya diz que ele está com as duas, mas não está fazendo sacanagem. Ela pergunta se eles são um trisal. Naoya não consegue negar. Saki pede para ela não contar, mas a bicha fica de brincadeirinha, e Naoya tenta suborná-la com 200.000 ienes. Ela recusa, dizendo que faz mais que isso todo mês. Naoya começa a achar que ela faz aquele tipo de serviço. Nagisa percebe que ela é aquela youtuber chamada Mirika. Ela começa a ficar desesperada e fala que apagou aquela thumb rapidamente.
Saki começa a utilizar isso a seu favor, fazendo Mirika quase chorar, mas fala que estão quites. Naoya diz que mesmo se ela contar, guardaria o segredo dela, pois não quer um ciclo de tristeza. Mirika diz que eles são boas pessoas e será a terceira namorada dele. Nagisa acha que ela quer um homem para protegê-la de um stalker, agora que sua identidade foi descoberta. Mirika fala que não precisa de nada disso e só acha que ela está na hora de ter um namorado, falando que é belíssima e que Naoya tem sorte de ter ela. Ele diz que ela é bem atraente e que seria um sonho namorar com ela, porém a recusa. Mirika não acredita nisso. Naoya fala que ela conseguirá um namorado bem rápido. Mirika diz que ela é perfeita e melhor que as duas. Naoya diz que não escolhe por esses critérios e que seria algo infinito se ela ficasse com qualquer garota bonita, dizendo que quer fazer as suas namoradas felizes. Mirika oferece até suas taças tamanho G, mas ele diz que prefere apertar das garotas que gosta, fazendo Mirika se sentir derrotada. Eles vão apenas embora, e ela escuta deles falando de jantar e descobre que eles moram junto. E diz que também vai morar com eles, dizendo que vai pagar todas as despesas de casa. Naoya fala que não dá pra morar na casa dele, sem estarem namorando, a fazendo sair chorando. Quando volta para casa, encontra Mirika acompanhando no quintal deles, falando que fará Naoya se apaixonar por ela. No meio da noite, Mirika está tremendo de frio. Eles falam pra ela voltar pra casa dela, mas ela começa a comprar tudo que precisa pra ficar ali, e começa a fazer vídeos se exercitando para não morrer de frio e para conseguir dinheiro. No dia seguinte, as suas compras chegam e diz que agora não tem nada a temer. Naoya fala para ela tomar um banho. Mirika começa a usar a física ao seu favor. Esquenta a água com uma sacola preta e o sol, conseguindo fazer um chuveiro para se limpar. No meio da noite, Saki e Nagisa fazem um plano para não perderem para suas taças de Mirika. E enquanto Naoya banhava, elas invadem o banheiro, dizendo que se fizerem ele feliz, Mirika não será um problema, e que ele queria ver elas de biquíni. Ele não entende nada, e Saki dá uma bronca nele. Nagisa escorrega e acaba esfregando suas taças no rosto dele, dizendo que se ele ficar feliz, ela também ficará. Saki tenta fazer o mesmo, mas só tenta mesmo. Mas acaba que o biquíni dela solta e fala que agradou demais. Mas pelo menos ele só vai pensar nela. Naoya pergunta se não era pra pensar em como lidar com a Mirika. Nagisa fala que acharam que podiam seduzir ele, mas era muito exagerado. Mas é importante fazer ele gostar mais delas. Por isso vestiu seu biquíni. E não pode abaixar a guarda com Mirika. E começa a encarar Nagisa de cima para baixo. Mirika já se acostumou a viver no quintal de Naoya. Ele pede para ela ir pra casa novamente, mas ela só vai embora quando ele se apaixonar. Naoya diz que ficar com 3 pessoas não é humano e não pode retribuir os sentimentos dela. Mirika diz que não pode voltar após ser rejeitada por ele. Nagisa e Saki falam para Naoya parar de insistir e tenta convencê-la aos poucos. Mas no momento que Mirika deixa a barraca, Naoya chama alguém para coletar as coisas do quintal, Saki tenta impedi-lo. Naoya fala para elas se preocuparem mais, pois pode acabar se apaixonando, pois é um otário que namora com 2. Mas mesmo assim elas falam para ele sossegar, pois sabem que ele está se esforçando e que ele nem tá afim de gostar de Mirika. Mas Naoya diz que não tem confiança em não ser capaz de se apaixonar por ela, fazendo Saki dar uma chave de braço nele. Naoya diz que é um homem de mente fraca e precisa ter isso em mente ao agir, querendo se esforçar para amar apenas as 2. Saki decide dar um celular para ele, e agora Mirika pode ficar brava com 3. Saki e Nagisa vão desmontar as coisas de Mirika e Naoya atrasa ela, tudo para se certificar de não ter nenhuma terceira namorada. Naoya pede para conversar com Mirika, mas ela diz que está pensando como vai fazer para ele se apaixonar. Naoya começa a seguir ela e fica travando seu caminho e fazendo pensar que ele está tramando algo, e começa a correr para a casa dele. Quando ele chega, vê todas as coisas em um caminhão. Mirika tenta impedir o caminhão, mas Naoya fica segurando ela. Então Mirika utiliza sua arma secreta, grita que está sendo assediada, mas mesmo assim ele não solta, conseguindo fazer o caminhão partir com as coisas. Mirika pergunta por que está indo tão longe. Naoya diz que ele jurou fazer as 2 namoradas felizes e fará tudo por elas, fazendo o coração de Mirika ficar acelerado. Eles falam que irão pagar todos os equipamentos para ela ficar longe de Naoya. Mirika fala que nunca irá para casa, pois não gosta da ideia de ficar longe dele. Mas do nada o pai dela aparece, perguntando se Naoya era o namorado dela. Ele nega completamente, dizendo que já estava namorando com 2. E o pai não entende nada e pergunta se Mirika tá gostando dele. Ela fala que não, mas não iria se importar em sair com ele. Nagisa e Saki perceberam que Mirika se apaixonou por Naoya e decidem fazer ela voltar para casa rápido. Naoya fala que não tem intenção de namorar com ela e para eles irem. O pai fica bravo por ter recusado Mirika, mas Naoya fala um monte de coisa boa sobre ela, até sobre seu canal. O pai não entendeu a parte do canal e começa a pesquisar sobre ele e dá uma bronca em Mirika, mas Naoya começa a protegê-la, a deixando toda bobinha. O pai tenta levá-la para casa, mas ela dá um murrão nele e diz que está fazendo essas coisas pelo seu próprio bem. Mas o pai usa autoridade e confisca o celular dela, dizendo que o Naoya não é o problema, mas não pode deixá-la se exibir para o mundo
e ameaça deletar todos os vídeos dela. Naoya o impede de fazer isso, falando que ela se esforça muito para isso e que ela é incrível e que vai protegê-la, deixando toda alegre. Saki diz que ele fez algo que não devia e Mirika fala que tem algo para pensar e vai para casa. As duas ficam preocupadas que Naoya perceba que Mirika está apaixonada por ele, mas não sabem o que fazer. Saki vai para sua casa pegar algumas roupas e a mãe dela pergunta se eles já fizeram ou pelo menos já se beijaram. Saki nega tudo, fazendo a mãe achar que ele é broxa, pois não tem como se segurar morando com uma garota linda igual a ela. Saki percebe que passaram por muito momento, como climas bons para isso, e entre desespero, a mãe fala que a beleza dela irá despertar o homem nele. Saki pergunta se Nagisa já foi dormir e aparece vestida de coelhinha para Naoya. Ele pergunta o porquê. Saki pergunta se ele ficou excitado. Ele diz que tá constrangido, a deixando tristinha e perguntando se ela não é bonita. Ele diz que ela é muito linda, a deixando toda animada, mas Naoya não faz nada, fazendo Saki achar que ele perdeu o líbido, pois se ela tivesse uma coelhinha de braços abertos, daria uns pega nela, e parte para cima de Naoya, falando para ele ficar bem excitado. E sem querer ele pega no busto delas e leva um porradão, mas mesmo assim ela fica feliz. No dia seguinte, Saki ficou muito feliz em todo momento, e quando Nagisa vai lavar a roupa, vê a roupa de coelhinha e se pergunta o que aconteceu, então vai direto para Naoya perguntar como foi, com uma cara séria. Ele fala que não fizeram nada demais, mas que a roupa de coelhinho era show, e agora Nagisa vai até ele com uma roupa de maid. Ele não entende nada, então Nagisa pergunta o que ele achou. Ele diz para ela chamar ele de meu mestre, tomando um soco de fofura, conseguindo uma maid fofa, que fará tudo por ele. Naoya faz um pedido, que ela se vista assim uma vez por semana, pois seria terrível ver ela desse jeito apenas uma vez, deixando Nagisa toda feliz, a fazendo pedir um carinho dele. No dia seguinte, Mirika está espionando Naoya, não acreditando que está realmente gostando dele. Saki pergunta o que ela está fazendo ali, e que ela está gostando de Naoya. Mirika nega com tudo, mas quando Naoya aparece em seu lado, ela desmorona e fala que quer falar com ele a sós. Então eles param no telhado de novo. Naoya pede desculpa por ter recusado ela e por ter tratado mal, e por isso ela pode se vingar, tirando fotos constrangedoras dele. Mirika acha que ele tá sendo muito legal, ficando toda vermelha, e ele começa a elogiá-la, a deixando muito mais vermelha, e começa a falar um monte de coisas, mas Mirika não ouve nada, apenas fica achando ele perfeito, e agradece por ele ter salvado ela do seu pai, falando que aquilo foi importante para ela, e por isso ficou muito feliz com aquilo, deixando Naoya bem feliz, e Mirika mais apaixonada. Na sala de aula, Mirika vai falar com Naoya, e começa a ficar agarrado com ele, deixando Saki muito brava, mas Mirika a detona no argumento, a deixando bolada, falando para Naoya não sair de perto dela na escola. Ele fica coladinho com ela, fazendo Mirika sair correndo. Agora até no meio da aula, Naoya não quer soltar Saki. A próxima aula é Educação Física e Naoya dá uma ideia de se trocarem juntos. Nesse momento chega Mirika, dizendo que ele vai ficar com Naoya. Então Saki começa a puxá-lo para uma sala, tranca a porta e fala para se trocar bem ali. Naoya fala que vai esperar no lado de fora, mas Saki diz para ele ficar ali. Naoya diz que está vendo a calcinha dela, mas ficará de boa. Saki recebe uma mensagem de Nagisa falando que já deu um jeito na Mirika. Na casa dele, Saki está reclamando que Naoya não soltou ela por nenhum segundo, enquanto Nagisa falava que adoraria ficar assim. Naoya pergunta sobre o que estavam conversando. Saki fala que Nagisa queria ser abraçada por ele, mas Nagisa fala que seria maldade com Saki, pois ela acharia horrível Naoya abraçada com outra garota. Mas Saki diz que não acharia e que não é tão ciumenta. E além disso, ela também está namorando ele. E agora vai dar uma saidinha pra ela pegar ele de um jeito. Mas Naoya fala para Saki ver Nagisa em seus braços, porque ela ficaria com impressão que deixaria preocupada. Ele abraça Nagisa, a deixando toda felizinha, e Saki não consegue parar de ver essa cena, ficando hesitada vendo isso. E agora tem um fetiche estranho. Nagisa cai no chão e acabam fazendo aquela ceninha, e Saki acha que eles estão um passo de fazer aquilo, e vai lá impedir. Mirika começa a ficar intrometida no relacionamento deles, tudo para ficar falando com Naoya, ficando cada vez mais apaixonada, mas quando tenta entrar na casa deles, Saki a impede. Naoya percebe que Mirika está realmente apaixonado por ele. Nagisa e Saki saem de perto de Naoya, e falam que se ele perceber isso, aumentará as chances de arrumar uma terceira namorada, e vão fazer de tudo para enganá-la. Saki diz que ele está se achando demais, que ele é um cara sem graça, não é bonito e nem possui talento, sendo apenas um cara comum, e que elas duas só se apaixonaram por ele por pura sorte.
Naoya pergunta por que Mirika sempre fica corada perto dele. Saki diz que ela está no cio e que também só quer fazer com qualquer um. Naoya acaba realmente acreditando nisso e pergunta se isso também acontece com elas. Saki diz que depende do tamanho dos bustos. Naoya vai direto para Nagisa e que é impossível Mirika estar apaixonada por ele. Na escola, Mirika vai falar com ele, ficando corada de novo, e pergunta se ele pode ajudá-la em estudar depois da aula. Naoya pede desculpa por achar que ela tinha queda por ele, a deixando toda tímida, fazendo ela puxar ele para fora da sala. Eles acabam indo pro telhado da escola e Mirika fica se perguntando como ele descobriu, e pergunta por que ele acha isso. Naoya fala que o rosto dela ficou todo vermelho e ela tem agido de estranho, por isso entendeu tudo errado. Agora ela ficou perdida. Naoya diz que Saki falou que as garotas ficam no cio de vez em quando. Mirika fica mais perdida e fala que pra alguém acreditar nisso tem que ser idiota. Saki começa a desmentir ela. Mirika fala que isso não existe. Naoya pergunta por que ela fica corada. Mirika não sabe falar. Naoya diz que não tem como ela gostar dele, pois namora duas, sendo um péssimo cara. Mirika fala que não acha ele tão ruim, mas Naoya fala que tem que ser louco para apaixonar por ele e que ela parece ser boa da cabeça. Mirika dá uma boa desculpa, falando que está resfriada, mas Saki fala que ela apenas está com vergonha de admitir. Naoya finge acreditar em Mirika e falar que vai arranjar um namorado para ela. Mirika dá um murrão nele e pergunta o que ele faria se ela gostasse dele. Naoya diz que ficaria confuso, quer cuidar de suas namoradas e por isso rejeitaria ela. Mirika fica impressionada e fala para eles voltarem para a sala. Mirika começa a perceber a realidade, é que não tem espaço para ela no relacionamento deles, mas se recusa a acreditar nisso e fala que vai fazer Naoya se apaixonar por ela, não importando no método. Ela invade a sala deles e fala para geral que gosta de Naoya. Ele não entende nada e pede para ela repetir, e de algum modo ela realmente repete, e deixando mais confuso, e agora começa a puxá-lo de novo. Mirika diz que só assim poderá ter alguma chance, e que vai continuar tentando até ele se apaixonar. Naoya não entendeu o ponto dela, pois ela disse que não tinha como se apaixonar por ele, e pergunta por que ela gosta dele. Mirika diz que ele é legal e esforçado, e faz tudo pelas duas. Naoya fala que é esquisito gostar de alguém que namora duas, mas Mirika diz que não importa, pois gosta dele, e se perguntando como se apaixonou por um cara igual a ele. Naoya fala que vai fazer Saki e Nagisa felizes, e para ela desistir dele. Naoya fala que vai arranjar um namorado para ela, mas ela fala que ele não sai da cabeça dela, e pensa nele se divertindo com duas e a deixa nervosa e carente. E do nada taca beijão nele, falando que agora ela vai pensar nela durante um tempo, e que não vai entrar no relacionamento deles. E se quiser ficar com ela, terá que terminar com as duas. Shino tava ouvindo toda a conversa e acha que Saki está sendo traída. Saki e Nagisa tão deprê por Mirika ter beijado ele. E Naoya é perdido. Saki pergunta como ele se sente após ter sido beijado por outra, e que isso deixou bem triste, pois uma garota roubou um primeiro beijo dele, se perguntando se a causa são seus bustos. Nagisa diz que não planejava fazer isso pelas costas de Saki, mas já imaginou em ser a primeira a beijá-lo, ficando um clima bem bosta. Naoya diz que está envergonhado por isso e fala para eles se beijarem. Saki dá um porradão nele e agora ele pergunta para Nagisa, mas ela também nega, falando que não quer um beijo de compensação. Saki pergunta se o beijo de Mirika o deixou animadinho. Naoya falou que ficou muito surpreso para isso. Então Saki diz que o beijo fora de clima é muito ruim e fala que fará o clima perfeito para ele, deixando os dois loucos um pelo outro. E nesse momento o deixará tão animado que ele nunca irá esquecer. Nagisa fala que fará o mesmo, mas também outras coisas. Naoya pede perdão, pois não sabia que o beijo significava muito para elas, e fala que fará elas muito felizes ao ponto de Mirika desistir dele, e que ama as duas, falando que para se aproximarem terão que sair em seu primeiro encontro, e decidem sair em uma fonte termal. As duas não conseguem tirar da cabeça o primeiro beijo de Naoya, e decidem botar para quebrar nas fontes termais. Quando a aula acaba, eles decidem ir às compras, mas Shino fala que quer falar com ele, mas Saki puxa ele, e já vão direto pro shopping com todos eles super animados, mas lá de longe tem Mirika observando eles. Enquanto Nagisa olhava uns docinhos, ela pensou de novo na ladra de beijo, e está um pouco assustada de perder o relacionamento deles, mas se essa viagem funcionar, ela poderá conseguir beijar Naoya, e pega umas balinhas de menta por preocupação, e em seu lado aparece Saki, também pegando uma. Ela fala que não tem problema, já que ela também é namorada dele, mas Saki cai no chão, dizendo que queria pegar uma vantagem, e queria beijar ele primeiro, pedindo perdão por isso. Mas Nagisa diz que está tudo bem, e que ela deve beijar o Naoya primeiro. Saki se recusa a aceitar isso, pois Mirika já pegou o primeiro beijo dele, e não importa se ela beijar ele
primeiro, deixando as duas na deprê. Mas Nagisa fala que vai apoiá-la nessa viagem, pois se beijasse ele primeiro, não saberia como olhar ela nos olhos, e chama ela para comprarem roupas. Nagisa escolhe uma roupa toda estranha para si, tudo para Saki conseguir a atenção de Naoya, dando uma roupa sexy para ela. Mas Saki achou horrível, e nesse momento aparece Naoya, ficando total sem reação, e quando estão indo embora, aparece Mirika, dando outra espiadinha, e ela acaba ouvindo sobre as fontes termais, e diz que vai junto com eles. Enquanto Saki arrumava sua mala, Shino liga para ela, perguntando para onde ela irá viajar, pois precisa confirmar que Naoya não está traindo ela. No dia da viagem, Naoya ficou impressionado pela beleza das duas e está animadaço para ir junto com elas, dizendo que espera que essa viagem aproxime eles, e que ficará cheio de chamengo com elas, deixando as duas envergonhadas. Saki diz que vai aproveitar que Mirika não está ali, para fazer as coisas rolarem entre eles. Quando chegam na estação, Naoya dá uma ideia para eles se aproximarem, já que não precisa se preocupar com gente desconhecida, e segura as mãos das duas, fazendo tudo isso em público, dizendo que fica na viagem, e ficam andando assim em cada local. Quando chegam em um hotel, a primeira pessoa que aparece é a Mirika, já tirando a paciência de Saki, e ainda depois aparece Shino perguntando se Naoya tá traindo ela, deixando todos sem saber o que fazer. Então Nagisa fala que veio junto com Mirika, e acabaram se esbarrando com a Saki, então todos acabam correndo para dentro do hotel, deixando Shino sozinha lá fora. Nagisa e Mirika acabam ficando em um quarto, e Saki e Naoya em outro, pois Nagisa diz que é melhor que Shino não os veja juntos, e precisa ficar de olho na Mirika, e fala para os dois aproveitarem a viagem, mas Naoya se recusa a aceitar isso, e invade o quarto de Nagisa, dizendo que eles vieram nessa viagem para aproveitarem juntos. Mas Nagisa começa a criar altas desculpas, mas Naoya fala que não importa o que aconteça, ainda quer estar com ela. Mas ela lembra que decidiu apoiar a Saki e deixa ele trancado do lado de fora e sai correndo, dizendo que está tudo bem com ela. E nesse momento, Mirika ataca ele na água e fala que agora irá seduzi-lo. Naoya pergunta se ela irá mostrar os bustos dela para ele, deixando ela toda tímida, falando que não vai fazer algo tão vergonhoso. Naoya pergunta se um beijo era de boa para ela, mas ela apenas dá uma desculpa, e pergunta o que ele achou do beijo. Naoya só fala que ficou surpreendido, deixando Mirika deprê por ter sido só isso. E quando Naoya estava indo atrás de Nagisa, Mirika fala que também quer conhecer ele melhor, mas Naoya diz que está preocupado com Nagisa, então Mirika abraça ele e pede um pouquinho de tempo. Naoya dá 5 minutos para ela, deixando Mirika muito animada. Os dois pela primeira vez conseguem ter uma conversa normal, falando sobre seus sonhos e gostos. Naoya fala que adora ver vídeos dela, deixando ela toda envergonhada e animada por ter conversado com ele, conseguindo capturar uma parte do coração dele. E quando os 5 minutos acabam, a toalha dela cai e Naoya apenas sai correndo. Mas o problema é que ele cai em outro banho. Ela pergunta como ele caiu no banheiro feminino. Ele fala que foi um acidente, mas Shino não acredita nisso. Então ele agradece ela por ser amiga da Saki. Mas então vai ser direto ao ponto e pergunta se ela está traindo Saki. Naoya decide não responder essa pergunta. Shino fala que Saki é meio idiota e consegue imaginar ela aceitando ser um trisal, pois ela não pensa direito nas coisas. Além disso, os malefícios de uma namorar duas garotas são que as duas sempre estão preocupadas em ser o número 1. E também fala que pela lei namorar duas garotas é crime e que existe vários tipos de problemas. Naoya fala que aprendeu bastante, mas quando Shino pergunta se ele está namorando duas, ele tenta sair correndo, mas ela segura ele falando pra ele falar a verdade. Naoya fala que fica feliz por Saki ter uma amiga tão boa, mas ela continua segurando ele e pergunta sobre a confissão de Mirika, achando que agora são 3. Mas Naoya nega com tudo, mas ela puxa ele com tanta força que derruba ele, e nesse momento chega Nagisa e Saki, vem Naoya e Shino. Em uma posição diferenciada, Saki pergunta o que ela tá fazendo, e ainda por cima Naoya abraça falando que ela está se impondo, deixando Saki deprê, achando que ele traiu ela com a Shino. Então Nagisa começa a tirar fotos daquela cena, falando que ela não está em um relacionamento a 2. Então Shino pergunta se está sendo chantageada, só percebendo depois da posição que estava, e sai correndo, deixando Saki aliviada por ele não ter feito nada, mas depois dá um tapão nele, por ele estar no banheiro feminino. Mas as duas ficam aliviadas por ter conseguido esconder o relacionamento deles, mas Nagisa fala que vai para o quarto de Mirika, para as coisas não se complicarem. Naoya fala para ela não fazer isso, mas Nagisa diz que está tudo bem. Ele fala que ela está meio esquisito hoje, e Saki pergunta se é por causa da promessa delas. Ele diz que não é isso, só acha que isso traz muitas vantagens, pois se ela não ajudar, ela pode acabar enjoando com o relacionamento deles. E ter se tornado uma namorada de Naoya foi como um sonho, e quer continuar com o relacionamento deles o máximo que puder. Mas Naoya fala que isso não dá certo, e nesse momento chega as duas random. Então Saki taca ele pra fora do banho. Nagisa diz que também vai sair, então Saki fala que isso não tá legal, e que ela está se segurando demais. Então Nagisa fala algo para Saki, que antigamente ela sempre
sempre dava um jeito de estragar tudo e tinha que praticar muito em tudo para conseguir ser mediana nas coisas. Quando as provas para entrar na escola começaram, encontrou o amor de sua vida, bem no momento que ele se declarava para Saki. E ainda nesse momento ela estava se fazendo de difícil, mas ele continua insistindo até o final. E ela descobre que ele faz isso desde o primário e já acha que ele é doido, ficando impressionada pela motivação dele e começa a pensar que tipo de pessoa ele é, querendo muito ficar na sala dele, se apaixonando por ele, mesmo ele estando apaixonada por outra. Mas mesmo assim não desistiu de ficar com ele e começou a treinar todo tipo de coisa para agradá-lo, mudando completamente por ele. E de algum modo Naoya conseguiu ouvir isso. Enquanto se vestia, Nagisa pede para Saki não falar para Naoya, senão ficaria morrendo de vergonha. Mas quando saem do banho, Naoya tá lá, falando que não é porque ela não consegue fazer nada que ela precisa ficar sozinha, fazendo ela correr toda envergonhada. Mirika estava atrás de Naoya e aparece Shino, perguntando a relação dela e com Naoya. E aparece os três correndo entre eles, e acabam que todos ficam correndo atrás de todos. Naoya fala que se eles não desistirem, o relacionamento deles nunca vai acabar, mas Nagisa continua correndo, preocupada. Naoya pergunta se o relacionamento deles não der, ela vai esquecer dele e vai namorar outra pessoa, chamando ele de traidora. Nagisa fala que não quer que isso aconteça, pois ele tem que priorizar Saki. Naoya fala que não vai fazer isso, então Nagisa pergunta o que ele faria se Saki tivesse recusado o relacionamento deles. Ele fala que iria pensar nisso, então Nagisa fala que ele é muito impulsivo e precisa agir como uma segunda namorada, senão esse namoro não vai dar certo e vão acabar terminando. E não quer que isso aconteça. Naoya cai no chão cansado, mas levanta com determinação e continua correndo atrás dela, a chamando de idiota por não ligar de ser o número 2. Mas Nagisa diz que isso não é verdade e que quer ser o número 1 para ele. Naoya pede desculpa por preocupar ela e diz que as duas são o número 1, mas se ela tiver que se segurar no relacionamento, significa que ele não cumpriu sua promessa e pula de uma altura lascada, conseguindo segurar ela. Nagisa fala que se a Saki ficar chateada por ela tentar ser a número 1, não vai conseguir ficar longe dele. Mas Naoya fala que não vai deixar isso acontecer e que não vai desistir dela. Nagisa pergunta o que ele vai fazer se a Saki cansar do relacionamento. Ele fala que vai tentar resolver, e se for preciso, vão se curvar todos os dias. E agora chegam as outras três. Shino pergunta qual é o relacionamento deles. Saki apenas desistiu de explicar, e quando ela pergunta isso para Nagisa, ela dá um beijo no Naoya e fala que também é a namorada de Naoya. Saki pergunta se ela também vai brigar pelo Naoya. Nagisa fala sim, deixando Saki inspiradaça. Então os três saem correndo dali e aproveitam aquela viagem com tudo. Quando volta para casa, Shino pergunta como funciona esse relacionamento deles e por que ele está namorando três. Naoya fala que foi porque se apaixonou por Nagisa e não tinha escolha a não ser namorar as duas. Shino pergunta por que Saki aceitou isso. Ela fala que a comida de Nagisa era gostosa. E quando estão indo embora, Shino pergunta se ele é capaz de fazer as duas felizes. Ele fala que pensou muito no que ela falou e vai falar para a mãe de Saki que está namorando duas, e diz que não acha que tem outro jeito de fazer as duas felizes. E além disso, ela é amiga da Saki e quer que ela aceite isso. Mas quando eles vão embora, Shino diz que ele pode apenas namorar sua amiga para que ela possa desistir dele, também estando chonada por ele. Enquanto eles comem de boa na escola, Mirika começa a se entrosar com eles, fazendo os três competir com ele. E agora Shino também fica invadindo o espaço deles. E essa foi a review de Kanojo Mokanojo. Espero que vocês tenham gostado e bora esperar a segunda temporada. Valeu e até a próxima.